Os touros não são apenas animais musculosos com chifres afiados. A sua capacidade de adaptação no ambiente é espantosa. Algumas espécies de touros podem mergulhar e pastar debaixo d'água, enquanto outras são super rápidas e até são utilizadas em corridas de bigas. Agora vamos falar de alguns dos touros mais singulares do mundo. O iaque é provavelmente um dos touros mais bonitos do mundo. Parece um brinquedo fofinho do tamanho de um carro pequeno. Mas é claro que é um ser vivo, não um brinquedo. E a aparência invulgar deste animal é o resultado da sua adaptação a viver em condições muito extremas. A singularidade do iaque reside no fato de ser capaz de resistir a um clima extremamente frio, ventos fortes e geadas incríveis. Mas o iaque não vive no Polo Norte, mas sim nas montanhas dos Himalaias. Um touro normal mal sobreviveria durante 1 hora. Em contrapartida, os iaques sentem-se confortáveis a temperaturas que podem transformar as lágrimas em pedaços de gelo ainda nas pestanas. Quanto mais alta a montanha, menos oxigênio há no ar. Consequentemente, tanto os animais como os seres humanos, quando se encontram em tais condições, sentem a falta de ar mesmo quando respiram pesadamente. Mas isto não é um problema para o iaque. Em relação ao seu tamanho corporal, tem pulmões e coração alargados. Além disso, o sangue do iaque transporta muito oxigênio em comparação com o de outros mamíferos. No entanto, este superpoder está fora do controle do animal. Se ele tentar descer das montanhas, sofrerá de sobreaquecimento e de um elevado teor de oxigênio no sangue. Como as montanhas quase nunca são quentes, a troca de calor do iaque selvagem alterou-se. Eles quase não têm glândulas sudoríparas e num clima que nos parece fresco, o iaque sofrerá de sobreaquecimento e de insolação. Os iaques foram domesticados há cerca de 3.000 anos. A forma como isso aconteceu continua a ser um mistério. O que é certo é que o iaque selvagem não tolera terrenos urbanizados pelo homem, detesta terrenos agrícolas, evita os seres humanos e tem um temperamento feroz. É necessária 1 dúzia de lobos selvagens para cuidar de um iaque adulto. Embora este animal evite os seres humanos, tem pouco ou nenhum medo deles. Mas de alguma forma, alguns desses animais foram domesticados. Os iaques também lutam entre si, normalmente pelas fêmeas. A maioria dos animais com 2 chifres e outros animais com chifres lutam com os seus chifres nestes casos. Mas o iaque é cruel. Tenta atacar o seu adversário para lhe infligir uma ferida grave. No entanto, na maioria dos casos, essas lutas não são fatais, e ambos os adversários sobrevivem, embora com nódoas negras. Assim, nasceu o iaque doméstico, um animal muito importante para os povos dos Himalaias. Dá lã e leite e é utilizado como animal de carga. O iaque doméstico é muito menor do que o iaque selvagem e tem um caráter mais calmo. O iaque selvagem tem cerca de 1,5 metro de comprimento e pesa até 1 tonelada. O comprimento do corpo do iaque selvagem macho é de mais de 4,5 metros. Este fato faz dele um dos maiores animais de montanha do mundo. Os iaques domesticados têm quase 1/4 do tamanho. Podem viver fora das montanhas, toleram a criação de animais, mas mantiveram a resistência dos seus antepassados selvagens. Os iaques domésticos são cruzados com outras espécies e raças de gado, incluindo as que vivem em climas relativamente quentes e úmidos. Os cruzamentos são frequentemente utilizados para conferir ao híbrido um caráter mais dócil. Embora o iaque doméstico seja um animal fleumático, não deixa de ser bastante teimoso e o agricultor tem que ter cuidado com ele. Os zebuínos são muito comuns no subcontinente indiano. Para a maioria das pessoas em outras partes do mundo, estes animais parecem muito raros. Um touro com pernas finas e fortes. Tem uma corcunda como um camelo e os poderosos chifres apontam para cima e não para frente. Esses chifres crescem de diferentes formas. Por vezes curvam-se e apontam diretamente para frente, acima da cabeça do animal. Por vezes estão virados para trás. Os zebuínos têm uma capacidade única. São verdadeiros e excelentes corredores. Os zebuínos são muito mais resistentes e pesados do que os cavalos, mas podem correr quase tão depressa como os melhores cavalos de raça pura. No entanto, é preferível que os zebuínos não sejam montados devido à sua natureza desajeitada e à sua constituição peculiar. É por essa razão que as corridas de zebuínas são muito populares na Índia, especialmente nos estados ocidentais do país.
que é espantoso nestes animais é o fato de não necessitarem de um trilho especial. É claro que não é necessário levá-los para o meio da selva, pois um zebuíno tão grande simplesmente não passará por ela. Mas um zebuíno de terreno difícil passará como se fosse uma SUV. Você gostaria de percorrer o trilho desses animais? Por favor, responda nos comentários. A enorme velocidade, resistência e capacidade de andar não são as únicas virtudes deste animal. Embora os camelos não sejam parentes próximos do zebu, ambos os animais têm uma corcunda. Os cientistas ainda não sabem a função exata da corcunda do zebu. Os camelos precisam da corcunda para armazenar nutrientes. É claro que não é água pura que é armazenada ali, mas sim reservas de águas. Mas em tempos de fome prolongada, é graças a estas reservas que os camelos conseguem sobreviver sem comida e sem água durante tanto tempo como qualquer outro animal no mundo. Eis outro argumento a favor do hábito de poupar. Por exemplo, a corcunda do zebu, embora densa e gorda, é constituída principalmente por músculos. Nos carneiros, é pouco desenvolvida. Os adultos têm corcundas bastante grandes, que se destacam no dorso reto do animal. Mas a razão pela qual isso acontece ainda é um mistério. O que você acha? Por favor, responda nos comentários, estamos interessados na sua opinião. Além disso, um zebu consegue rosnar como um leão. Qual seria a sua reação se ouvisse algo semelhante enquanto passeia pela Índia? A propósito, os zebuínos não estão relacionados com as vacas comuns. O antepassado da vaca europeia, de onde provém a maior parte das raças do mundo, é o auroque euroasiático. O antepassado do zebu é o auroque indiano. Estes dispersos há cerca de 300 mil anos. Os primeiros zebuínos apareceram na Indonésia, mas há alguns séculos espalharam-se primeiro pela Ásia, depois pela África e em seguida por todo o mundo. O zebu é apreciado pela sua rusticidade. Esta raça está perfeitamente adaptada à vida em terras quentes e áridas, ou pelo contrário, tropicais e úmidas. No entanto, do ponto de vista genético, esta espécie não está muito afastada do seu parente europeu, pelo que podem cruzar-se e produzir descendentes saudáveis, ou mesmo muito saudáveis, com excelentes sistemas imunológicos. O zebu também produz leite muito gordo e nutritivo, mas em quantidades muito menores do que a vaca europeia. Talvez por isso há mais zebuínos do que pessoas em Madagascar. No entanto, não é apenas por razões práticas que o animal desempenha um papel importante na cultura local. O búfalo de água é mais conhecido pelo seu tamanho. Tem cerca de 30 centímetros de altura na cernelha, cerca de 120 centímetros de comprimento e pode pesar mais de 1 tonelada. Nada mal, não é? Uma montanha de músculos assim pode arrancar árvores, lutar com tigres e ser um ariete capaz de rasgar tudo no seu caminho. Mas o que pouca gente sabe é que a verdadeira superpotência desse búfalo não tem nada a ver com sua força ou capacidade de luta. Acontece que este búfalo é um dos melhores nadadores de todo o gado. Cerca de 70% da dieta do búfalo consiste em plantas que crescem debaixo da água. Para se alimentar delas, aprendeu a mergulhar melhor do que a maioria dos mamíferos terrestres. O búfalo consegue segurar a respiração durante tanto tempo que até os excelentes mergulhadores, como os ursos polares, as lontras e os castores, o invejariam. Mas o mais importante é que este animal é capaz de pastar debaixo da água. Não seria de se esperar tal capacidade de um búfalo, não é mesmo? Não se esqueça de dar um like por esse animal, ele sabe mesmo como surpreender. A maioria dos animais terrestres evita mergulhar, mesmo que saibam nadar. E mesmo que um animal seja capaz de mergulhar, morder e engolir comida debaixo d'água é perigoso para ele, pois pode se afogar. Mas não para o búfalo de água. Na maior parte do tempo, enquanto pasta, mantém a cabeça submersa na água e mastiga e engole calmamente a comida. O búfalo gosta especialmente de zonas pantanosas, lagos estagnados e rios largos e de caudal lento. No entanto, seu físico não é nada parecido com o dos mamíferos aquáticos. Não só tem um tronco poderoso, mas também pernas fortes com cascos pronunciados. Por conseguinte, não tem vantagens como barbatanas ou forma aerodinâmica. O mais surpreendente é que, em termos de capacidades de natação e mergulho, o búfalo de água aproxima-se do seu parente distante, a baleia. É um pouco chocante,
Mas as baleias e os golfinhos não estão relacionados com outros predadores aquáticos, como as focas. As baleias são parentes distantes dos ungulados que percorriam o oceano há milhões de anos. Quem sabe, talvez daqui a milhões de anos, o búfalo de água seja algo parecido com a baleia. Pelo menos, a água tem uma excelente capacidade de carga, permitindo que estes animais cresçam até atingirem tamanhos gigantescos. Na sua opinião, qual é a sua trajetória de desenvolvimento? Responda nos comentários. Ao contrário da maioria dos outros herbívoros, os touros são famosos por preferirem enfrentar o perigo em batalha em vez de tentarem fugir. Mesmo os grandes antílopes têm medo de lutar com leões e outros predadores, mesmo que sejam maiores. Mas os touros são outra questão. Quando vem um caçador, é mais provável que contra-ataquem e até que ataquem primeiro, caso se sintam ameaçados. A principal arma dos touros é a sua incrível força e os seus chifres poderosos. Não é de surpreender, dada a sua natureza arrogante, que os touros de chifres longos da raça do Texas sejam intimidantes só de olhar para eles. Esses touros têm os chifres mais compridos do mundo. Um único chifre pode atingir 1,80 m, o que corresponde à altura de um macho adulto. Ao mesmo tempo, os chifres são proporcionais, poderosos na base e afinando gradualmente até uma ponta muito afiada. Uma tal arma poderia permitir a um touro lutar com um tigre dentes de sabre. Não dizer que os lobos ou pumas comuns se aproximam desse touro é aterrador. Parece que esta poderosa criatura poderia perfurar um tanque com seus chifres. Mas de onde veio esse tesouro do Texas? Acontece que os Longhorns são uma raça antiga com séculos de história. Estes touros são descendentes dos primeiros bovinos importados no tempo de Colombo. A vida em relativo isolamento levou à formação das qualidades invulgares da raça, que só se consolidaram com o tempo. O mais surpreendente é que os Texas Longhorns têm um caráter incrivelmente gentil. Não são agressivos, são leais às pessoas e caracterizam-se pela paciência, mesmo em comparação com as vacas domésticas normais e inofensivas. Mas é óbvio, se você é realmente confiante, não deve tentar resolver conflitos pela força. Para que atacar alguém se todos sabem que não devem mexer com você? Você pode ficar surpreso com os superpoderes dos Longhorn. Não tem nada a ver com habilidades fenomenais de luta ou chifres. O corpo deste touro é bastante típico. Um animal musculoso e bem formado, sem corcunda, barriga grande ou outras particularidades. Um animal maciço, mas esguio e ainda notável pela sua capacidade de resistir ao calor extremo e à seca. O superpoder de um Longhorn é a sua capacidade de sobreviver às condições mais duras do deserto. Podem passar mais tempo sem comida e sem água do que qualquer outra raça ou subespécie de touro, embora sejam conhecidos pelo seu temperamento dócil. Eles conseguem enfrentar um predador com facilidade. Tudo isso permite que os rancheiros do Texas deixem os rebanhos de Longhorns pastar em liberdade, mesmo em locais bastante inóspitos, onde o gado normal não sobreviveria aos ataques de leões da montanha, lobos e falta d'água. As excelentes características físicas, a lealdade para com os humanos e a resistência são qualidades que atraíram os humanos para os cavalos há milhares de anos. Não é de estranhar que os Longhorns sejam cada vez mais utilizados como animais de montaria. Além disso, esses touros podem ser montados com bastante facilidade e são capazes de se associar aos humanos quase como os cavalos. Atualmente, esta raça ainda é utilizada principalmente para a produção de carne, mas quem sabe, talvez se tornem a primeira raça de touros de montaria do mundo. Isso seria ótimo, dada a aparência invulgar desses animais. Você gostaria de montar um animal como esse? Por favor, responda nos comentários. Que espécies de bovinos únicas chamariam mais a sua atenção? Responda nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal. Há muitas criaturas interessantes e incomuns no mundo dos touros de que queremos te falar.